Gente querida, alegria do encontro, sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem a produzir conhecimento a partir de uma antroposofia da imanência, num ativismo delicado por uma estética da vida viva. E hoje para o episódio 5 do nosso programa Antroposofia da Imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva. E o tema de hoje é por uma estética da vida viva. Tema complexo, amplo. Nós vamos fazer um pequeno recorte, mesmo assim vai ser longo e complexo. E a gente vai ver logo por quê. Então, vale lembrar, né? Vale lembrar que, na voz do nosso velho Guimarães Rosa, o senhor mire, veja, o mais importante do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais. Ainda não foram terminadas, mas elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam? Verdade maior. É o que a vida me ensinou. Isso me alegra montão. Lembrar disso é lembrar do processo de existir. Tema da nossa atividade. Uma máxima, levando em consideração a voz do velho Guima, trazemos aqui: fazer da própria vida uma obra de arte. Essa é uma questão estética que sofre daquele tipo de pensamento. Todo mundo sabe o que é uma obra de arte, todo mundo sabe o que é estética, mas a gente vai definir os parâmetros do nosso conceito quando a gente diz que faz tudo o que a gente faz por uma estética da vida viva. O que me surpreende, diz Michel Foucault, é o fato de que em nossa sociedade a arte tenha se transformado em algo relacionado apenas a objetos e não a indivíduos ou a vida. Que a arte seja algo especializado ou feito por especialistas que são artistas. Entretanto, segue Michel Foucault, não poderia a vida de todos se transformar em uma obra de arte? Por que deveria uma lâmpada ou uma casa ser um objeto de arte e não a nossa vida? Claro, inspirado em Nietzsche, quem também é inspirado lá nos helenos, fazer da vida uma obra de arte. E aí, que obra é essa? Que arte é essa? É o tema do nosso programa de hoje. Uma questão de definição. Aí vem as definições, né? Se a gente coloca lá estética, vem tanta definição e que são confirmadas pela academia e pelo senso comum. E a gente vai tentar, nessas definições, dar uma ênfase para um determinado lugar. Então, o conceito de estética tem sido interesse de filósofos como Platão, Rumi, Kant e muitos outros, né? Que entendem a estética como algo puro e buscam a essência da beleza ou a ontologia da estética. Muitos outros pensadores e também o senso comum definem estética. O dicionário diz que é a parte da filosofia voltada para a reflexão a respeito da beleza sensível e do fenômeno artístico.
do sensível, talvez, mas está muito longe daquilo que a gente entende por estética nesse recorte da antroposofia da imanência. Uma estética, então vamos definir a nossa, né? A nossa estética, ela é um movimento de produção de subjetividade. Um como a gente faz as coisas. Um modo, né? Um modo a maneira como a gente faz alguma coisa. Então, eu queria trazer essa citação da Sueli Rolnick, que é uma pensadora brasileira, né? Para a gente começar essa nossa conversa. Apesar de que Michel Foucault já trouxe o problema. Por quê? Que tudo pode virar arte e a gente não, né? Quando se pensa, diz Rolnick, em uma perspectiva estética, considera-se colocar em movimento processos que não acontecem em um campo de conhecimento já dado, mas na criação de um campo híbrido, misturado, envolvendo elementos díspares. Isso é importante. É difícil essas linguagens, mas é importante a gente saber onde é que estão ali. Então, ela está falando que esse movimento, essa perspectiva estética, está envolvendo elementos que não são do mesmo campo, oriundos de territórios distintos, e que, no traçado de uma diagonal, eu adoro isso de diagonal, quem é minha aluna sabe, eu vivo pelas diagonais, vivo por misturar coisas que são separadas, porque todo conhecimento intelectual do nosso tempo é dividir pessoas, dividir categorias, dividir campos de interesses, de tal maneira que você fica fragmentado até mesmo. E dessa filosofia monista que a gente está querendo investir, é tudo junto. Claro que a gente já falou disso. Claro que a gente tem que dividir para tentar entender e estudar, mas sem perder a perspectiva dessas relações. Então, seguindo ela, no traçado de uma diagonal, se dobram um sobre o outro, formando uma composição. Anota aí no caderninho essa palavra, porque essa composição vai ser uma palavra-chave para nós. Composição transversal, provisória, uma criação que produz marcas no corpo-pensamento. Uma diferença de conceito muito importante. Então, vou trazer aqui da onde que lá na antroposofia a gente está, lembra sempre, né, gente? Está num recorte teórico específico. E nesse recorte teórico específico, a gente tem uma perspectiva. Por quê? Porque, como já diz Nietzsche, tudo é perspectival, não tem ponto neutro. Tudo é perspectival. E a gente, quando tem uma perspectiva, a gente deve sempre declará-la. Porque se tudo é perspectival e se você não declara a sua perspectiva pensando que aquilo que você está declarando é universal, vale para tudo, não, vale se colocado nessa perspectiva. Porque o importante é o que implica. O que implica esse pensamento? Será que ele colabora por uma estética da vida viva? Então, a nossa questão estética começa lá no Kant, né? Esse filósofo importantíssimo que nasceu em 1724 e foi até 1804. Então, ele trouxe esses impulsos, o impulso da substância e o impulso da forma, caos, ordem, todos esses pares binários irreconciliáveis para ele, né? E depois dele veio o Schiller, que é um precursor também, junto com Goethe, Schiller,
digamos assim, inspirador da antroposofia, inclusive muito fortemente da pedagogia Waldorf, que a gente vai conversar dela mais de pertinho aqui também. Aí o Schiller olhou o trabalho, né? Esses pensadores, homens ocidentais, isso tudo é recorte, gente. Isso tudo é recorte. Eu vou aproveitar aqui para falar um pouco do que eu costumo fazer. A gente pode e deve, quem tem fôlego para isso, usar filósofos ameríndios, usar filosofia andina, usar todas essas epistemologias do Sul, como diz Boaventura de Santos, o filósofo Boaventura de Souza Santos. Aí a gente deve usar todos esses filósofos e essas filosofias. Mas o meu exercício é como de dentro da filosofia ocidental, lado duro da filosofia mais padrão, eu puxo uma linha de fuga que use essa própria filosofia para bater nela. Não para afirmar esse estado de coisas que a gente vive, mas para ultrapassá-lo. Cada um tem seu caminho. Esse é o que eu me achei para fazer isso. De dentro desse lugar, buscar as linhas de fuga. Então, o Schiller estava lendo, porque esses homens todos trocavam correspondência, liam os trabalhos uns dos outros, né, dos mestres. E o Schiller, vocês devem saber, ele trocava cartas com Goethe, cartas maravilhosas, inclusive na minha tese, a troca de cartas entre dois personagens, Anna Schiller e G, é inspirado na troca de cartas de Schiller e Goethe, né? Então, ele estava lendo o trabalho do Kant, falou, mas não é possível que seja só isso. Quer dizer que ou é caos ou é ordem. Não tem outro modo de sentir. E ele, não sei se vocês conhecem, mas o Kant era aquele homem rígido, sistemático, né? Aquele homem que as pessoas diziam que podiam conferir a hora pelo momento que ele saía para passear. Então, aquele homem duro. E o Schiller, um bom vivant, né? Lembra que ele é o poeta de ódio à liberdade, um revolucionário da sua época, né? Então, ele sentia a vida de outra maneira. E ele disse, não, tem que ter um outro impulso. Esse outro impulso que eu sinto na minha alma, ora está na ordem, ora está no caos. E eu me movimento entre esses pares binários que Kant tão bem consolidou. Eu me movimento entre isso. Como eu me movimento, né? Ora eu me perco, ora me encontro, ora me organizo, ora me solto. Acho que todos nós temos essa vivência de algo. E ele acrescentou esse terceiro impulso humano. Então, o impulso à substância, ao caos, o impulso à forma, à ordem, à estrutura, e o impulso lúdico, que é aquilo que passeia entre esses lugares. E a gente, lógico, pensamento complexo vai passar outros vários pontos, mas ficar só no binário. Mas vamos ficar no binário para ajudar a entender. Mas o impulso de passear entre esses lugares, esse impulso foi inaugurado, eu acho bonito isso, né? Pelo pensamento de Schiller. E aí chega o nosso rapaz. Quase 100 anos depois, né? Chega o nosso rapaz e olha para esses pensadores todos, ele também fala, não é possível. O Kant tem muito isso do dever ser. E o Rudolf Steiner fala assim, mas ninguém deveria dever ser.
E aí o Rudolf Steiner também fala assim, se alguém acha que aquilo que te dá prazer não é bom, é porque não sabe o prazer que a gente tem de fazer algo bem feito. Tudo isso a gente vai conversar no nosso programa mais. Eu acho muito bonito isso, tá? Em Filosofia da Liberdade. Mas aí, Rudolf Steiner trouxe esse impulso da alma, que é o impulso lúdico, que transita entre os vários lugares, as várias substâncias. Então, isso que a gente tem esse impulso de hora para lá, hora para cá, hora de um jeito, hora do outro. Ele trouxe esse impulso e deu um nome desse impulso de arte. Então, muitas pessoas que conhecem superficialmente, às vezes até mais profundamente, a pedagogia Waldorf, acham que arte é a pintura, até trouxe aqui para a gente, é a pintura, é a aquarela, mas não, arte é criar dispositivos educativos que possam fazer esse movimento. E esse movimento é de quê, gente? De composição. Vamos em frente. A estética, diz Rudolf Steiner, tem a tarefa de compreender a arte como esse terceiro reino, né? Esse impulso lúdico, o reino da substância, o reino da forma, e esse terceiro reino, sempre em movimento. Porque tem uma coisa que Schiller fala também, que esse impulso lúdico, ele não é dado. Ele precisa ser exercitado como numa musculatura. Ou seja, prestem atenção, ele pode ser cerceado, ele pode ser atrofiado, e a pessoa fica presa ou completamente solta, sem a capacidade interna de transitar entre esses impulsos. E aí eu vou trazer um texto mais longo do Rudolf Steiner, que diz assim: a antroposofia, fundamentada filosoficamente na fenomenologia estrutural, vai além da razão instrumental. Concretizar uma realização antroposófica é encontrar na estética e na arte não uma ferramenta apenas para aguçar os sentidos sensórios, nem um meio para disseminar alguma ideologia ou uma catalisadora das forças da indústria cultural, mas, olha que lindo, gente, uma atividade humana que transcende a natureza e confere a possibilidade do ser humano criar a partir de si próprio, de conquistar sua individualidade. E aí eu coloquei compondo com as forças hereditárias, as representações sociais, as influências de tudo o que é externo. Compondo ao invés de superando. Porque a gente tem que entender que nessa época em que esses escritores, esses filósofos estavam escrevendo, tinha-se ainda a fantasia, né? E a gente vê isso, de que era possível ser livre independente de qualquer coisa. Não, é possível compor de forma singular com qualquer coisa. Isso é importante, porque as influências sociais, as forças hereditárias, as influências de qualquer do clima, do tempo, da época, tudo isso nos influencia. A questão da estética é como essa influência nos coloca. Ela nos submete, ela colabora para que eu consiga fazer com o meu impulso, compor de tal maneira que a minha singularidade ela esteja, como diz Nietzsche, colocar o meu desejo no desejo do mundo. Então, por isso eu coloquei
compondo com, ao invés de superando. Então, toda a arte antroposófica é um exercício de composição. Então, eu coloquei ali as minhas alunas pintando, né, gente? Está pintando ali, não é pra... Tem gente que critica assim, a arte antroposófica é toda igual. Parece mesmo. Porque o que se está querendo ali? Se está querendo colocar em movimento esse impulso, fazer um exercício. Toda a pedagogia Waldorf é cheia desses exercícios. Para colocar, para exercitar esse impulso, que, como a gente já viu, não é dado. Ele precisa ser exercitado. Então, essa força da forma, eu até trouxe aqui mais, a força da forma do azul, com a força expansiva, extensionista do amarelo, essa composição, uma força que vai, a outra que fica. Então, fazer esse exercício não é para criar o objeto artístico, o quadro, né? Tanto que todas essas coisas aí já viraram caderno e bilhete, porque o que está em jogo na estética da antroposofia, especialmente da antroposofia da imanência, é o exercício do impulso artístico, do impulso lúdico, que fortalece a capacidade individual de estar no mundo de modo singular. Então, eu coloquei até assim, todo o currículo da educação steineriana, como eu gosto de chamar a pedagogia Waldorf, é esse exercício de produção de subjetividade. Dá para entender, pergunto eu para vocês, o que esse exercício faz para a alma? Dá para entender? Até mesmo os exercícios físicos, corporais que a gente faz na antroposofia, tem sempre essa condição, né? Aí um A, um O, assim, para colocar, sempre sentir esse movimento. E a maneira como cada um vai fazer o seu quadro, o seu movimento, vai ser sempre singular, único. Palavra-chave, então, gente, composição. Adoro! Depois eu vou trazer para vocês um Deleuze também, que fala de composição, composição, composição. Eis o que mais importa numa filosofia. Composição não é manter-se no centro, porque tem muita gente que estuda antroposofia que faz isso. Caminho do meio, sabe? O centro. Ai, eu não me meto nisso. Política, então, ai! Não é isso. O impulso lúdico não está no meio, ele está em movimento. Se ele ficar no meio, ele para. Ele está em movimento entre os fatores, sejam eles quais for. Quer ver? Medicina antroposófica. A medicina antroposófica não é só homeopatia, não é só alopatia, é entre. Né? Então, está sempre esse entre. Não é um negacionismo de um dos lados, ou de um dos fatores. Não, é passar por todos esses fatores, no mínimo 12, né, diz Rudolf Steiner, e criar aquilo de singular do seu pensamento vivo, da sua estética viva. Muito bem. Uma reforma do pensamento. Aí eu acho que é importante. Esse nome, reforma do pensamento, eu nem gosto, mas eu peguei emprestado do Spinoza, que eu acho importante. Eu já fiz aqui algumas vezes, né, durante já dei umas reformadas. Reformar também é bom, reformar uma roupinha, reformar uma coisinha, também é bom, mas é importante, porque é um exercício cotidiano da gente, claro, estamos aqui usando palavras, da gente pegar as palavras e reorganizá-las. E eu trouxe um verso que eu gosto muito, mas que é usado demais nas escolas Waldorf,
eu trouxe o original e trouxe o que eu reformei, para vocês verem. Então, diz o verso assim: da cabeça aos pés, sou a imagem da vida. No original está escrito imagem de Deus. Mas se eu falar Deus, eu não vou abarcar todas as pessoas. Porque há pessoas que não creem em Deus, que têm muitos deuses. Deus não é uma coisa universal que serve, mas vida é. Para quem acredita em Deus e pensa vida, vai fazer uma correspondência direta. Para quem não acredita em Deus e vê vida, vai entender o valor. Porque a questão é o valor. Do coração às mãos, sinto o sopro da vida. Se falo com a boca, eu coloquei assim, sou a voz do amor maior. E no original estava, sigo a vontade de Deus. Então, se eu estou me assujeitando a uma vontade de alguma coisa, ou o que eu estou, que pode ser interpretada por várias, a gente está vendo isso, né, gente? Que às vezes diz que essa vontade tem que discriminar pessoas, tem que eliminar o diferente. Mas se eu falo que eu sou a voz do amor maior, eu incluo todo mundo. Quem compartilha das minhas ideias e quem não compartilha. Para entender por que a gente tem que fazer essas reformas do pensamento, por que essa reforma é estética e por que essa reforma estética é por uma estética da vida viva. Para isso eu tenho que reformar alguns hábitos que a gente adquiriu ao longo da história. Quando a vida eu percebo em toda parte, na minha família querida, como estava no original, em minha mãe e no meu pai. E quem não tem mãe? E quem não tem pai? Quer dizer que não vai poder, o verso vai ser uma dor? Porque o verso que você está ali fazendo na frente da sua sala de aula está declamando que você tem uma falta, que o jeito que você não é bom. Mas se eu falo na minha família querida, seja essa família composta por um casal de homens, pela minha avó e o meu tio, seja como for, o verso inclui. E por isso ele traz uma estética da vida viva. Em todas as pessoas do mundo, olha, quando a vida eu percebo em toda parte, em todas as pessoas do mundo. Me desculpa, Rudolf Steiner, mas ele dizia, naquela época, e eu tenho certeza, gente, que os pensadores, se fossem nossos contemporâneos, estavam pensando outra coisa. Eles pensavam com aquilo que eles tinham, como nós pensamos hoje, com o que tinha. Eu mesmo, na minha biografia, há 30 anos, eu não tinha vocabulário para falar o que eu tenho hoje, falo hoje. Em todas as pessoas queridas, quer dizer que eu só avisto a vida, ou no caso dele, Deus, nas pessoas queridas, e as outras eu não avisto? Não, né, gente? Vamos lá. Então, em todas as pessoas do mundo, em todas, no animal e na flor, na árvore e na pedra. E eu aí acrescentei, porque o Rudolf Steiner é meu parceiro, né, gente? Gente, eu me permito compor com ele por uma estética da vida viva. Porque ele para aí. E eu coloquei nas ruas da minha cidade também. Porque tem criança que não chega perto de animal e de flor, de árvore e de pedra, mas que vive uma urbanidade severa. E ela tem que encontrar nessa urbanidade severa a vida e amá-la. Não sinto medo de nada, só amor a tudo que está ao meu redor. Ai, oxalá fosse assim sempre, né, gente? Então, vou ler inteiro a minha versão em parceria com o Rud Steiner. Da cabeça aos pés, sou a imagem da vida. Do coração às mãos, sinto o sopro da vida. Se falo com a boca, sou a voz do amor maior. Quando a vida eu percebo, em toda parte,
na minha família querida, em todas as pessoas do mundo, no animal e na flor, na árvore e na pedra, nas ruas da minha cidade também. Não sinto medo de nada, só amor a tudo que está ao meu redor. Adoro, gente. Eu também troquei a visto por percebo. Isso é uma outra coisa que a gente vai falar também. A submissão à visão. Então, perceber é ampliar o conceito de ver. Então, você pode não ver e, mesmo assim, perceber o amor. Algumas superações necessárias para exercitar uma estética da vida viva. Então, eu trouxe aqui. Acho isso importante. Precisamos superar a linearidade. As coisas não têm um começo, um meio e um fim, gente. Não é uma linha reta. Não é. A vida viva, ela é bem mais confusa, tem bifurcações, tem roda-moinhos, tem... Então, não é só isso. Então, a gente tem que superar essa linearidade. Quando a gente causa e efeito aparente, é outra coisa que a gente nem tudo tem uma causa e um efeito. Nem tudo tem um culpado, gente. Dualidade. Nem tudo é essa polarização que agora virou moda. Não. Se a gente está vendo dois, é porque a gente está vendo pouco, porque a gente está vendo mal. Se terminou de um lado e do outro, não é? Que nem o Schiller fez com o Kant. Não é possível que seja só isso viver. Né? Então, ultrapassar isso. E contradição. A gente tem uma fantasia de achar que a gente é coerente, que é coeso. Gente, a gente é pura contradição. Então, negar contradições, pelo contrário, se não está contraditório, sustente. Muito bem. Algumas trocas possíveis para exercitar uma estética da vida viva. Então, a gente podia fazer uma lista enorme. Adoro lista, gente. A gente podia fazer uma lista enorme, mas trouxe algumas. Simplicidade por complexidade. Se a gente está simplificando, é porque a gente está reduzindo. Qualquer coisinha difícil e complexa. Mas é que a gente, às vezes, não aguenta emocionalmente, quer simplificar. O importante é que, ao simplificar, a gente não reduza nem esqueça que eu estou simplificando para o meu conforto anímico, mas que esse assunto é complexo. Seja ele qual for, tá, gente? Profundidade por superficialidade. A gente tem muito isso, né? Precisa ser profundo. Mas também é preciso ser superficial. Por quê? Porque às vezes uma pessoa profundamente íntegra na superfície do gesto é um déspota. Então, tudo bem cultivar uma profundidade, mas sem esquecer do gesto, da superfície do gesto, daquilo que é aparente. Isso também precisa ser percebido. Unidade por linhas de força. A gente tem muito isso, né? O único. Mas a gente tem que pensar que isso que a gente está denominando de unidade, é atravessado por linhas de forças das mais variadas, porque é complexo. A gente está simplificando, a gente está reduzindo aquilo, mas isso que a gente está reduzindo como uma unidade é o mundo. Identidade prévia por tornar-se o que se é. A minha identidade não é prévia. Eu estou me tornando sempre o que eu sou. É um paradoxo, né? Tornar-se o que se é. Mas se eu já sou, como é que eu estou me tornando? Esse é o exercício da estética da existência. A gente está sempre
se tornando aquilo que a gente é. Acho isso lindo. Já disse o velho Guima lá na primeira tela. Sedentarizar por movimentar. A gente quer sempre apaziguar, a gente quer sempre deixar do mesmo. Mas a gente tem que pensar que nesse lugar tem sempre movimento. E abrir-se a esse movimento é uma das coisas que a gente tem que valorizar. Eu separei outras trocas para a gente exercitar essa estética da vida viva. Então, molde por modelagem. A diferença, né? Em vez de ter um modelo pronto, um molde pronto, fazer a modelagem. A modelagem é o molde na imanência. Ela vai modelando no corpo, na situação de cada acontecimento. Cada acontecimento é singular, nada se repete. E aí você vai modelando. Isso quer dizer que você perdeu a costura? Não. Isso quer dizer que você valorizou a costura porque você criou uma modelagem única para um momento único. Pensamento hierárquico fixo, valor a priori por transvaloração imanente. Isso é tão difícil. Mesmo que a gente tenha um conjunto de valores prévios, a priori, uma hierarquia constituída, em cada situação, nós temos que transvalorar. Essa transvaloração imanente, ela possibilita. E aí vou fazer um carinho aqui na nossa Fernanda Carlos Borges, que está aqui no canal Filosofia e Movimento, com assuntos incríveis, que é o jeitinho. Né? Que é o jeitinho. A gente traz aquele nosso valor e transvalora naquela situação, naquele acontecimento específico, único. Utopia por heterotopia. Essa é difícil, mas a gente vai falar. Adoro esse assunto da utopia e da heterotopia. A utopia, a gente imaginar, e a gente agora está tão fragilizado nas nossas utopias, né? A gente imaginar que aquilo que eu acredito de bom pode acontecer mais adiante. O exercício da heterotopia, isso é um pouco lá em Foucault, mudando um pouquinho assim. Bene trovato, né? Quando a gente pega o conceito de um autor e usa ele como uma tinta para dizer aquilo que você quer. Então, a heterotopia é como se você pensasse: o que eu quero para o mundo? Eu quero que o mundo seja dessa maneira. Ao invés de você transferir essas qualidades para um futuro utópico, né? Você traz ele para cá e tenta procurar esses valores nas pequenas coisas ou nas grandes coisas, naquilo que está acontecendo agora. E acha, no aqui e agora, aqueles valores utópicos que você está desenhando. Isso não quer dizer acomodar-se, isso não quer dizer deixar de lutar por um mundo melhor. Mas isso também quer dizer valorizar as qualidades da vida que você tem, por uma estética da vida viva. Muito bem, antes do verso, vamos organizar, do verso final, vamos organizar o nosso estudo? Então, lá no nosso site, ativismodelicado.arte.br, tem lá em cima eu coloquei uma bolinha amarelinha. O Paz e Bem, aí você tem o acesso ao acervo e as referências do programa. Tá tudo lá, tudo que eu falo eu vou colocando lá, que eu vou encontrando, que eu vou comentando com vocês, está lá. Então, tenha todas as referências, a cada semana eu vou acrescentando, do programa 4, já está tudo lá do episódio 4, o nosso querido profeta, já está tudo lá. Quando o programa lança, eu já coloquei tudo, tá bom? E
Claro, tem as outras participações minhas aqui no canal Paz e Bem, aproveitando para agradecer Mauro Lopes, Felipe Albani, Fernanda Carlos Borges, que me trouxeram para cá. Estou adorando, viu, gente? Tenho passado assim a semana toda conversando com vocês. Isso tem me deixado muito alegre. Bem, falar direto comigo, meu WhatsApp, meu Messenger, meu e-mail e o Telegram, apesar daquele Tzinho ser do Twitter, eu coloquei ele como Telegram, tá bom? Referências estão aqui também. Hoje eu usei o Foucault, usei o Steiner e usei a mim mesmo lá na minha tese, onde eu peguei a Ronick, peguei as outras citações que eu usei aqui. Minha tese também está disponível, eu vou colocar até um link lá no nosso programa, está disponível no meu site, ninaveiga.com.br, mas eu vou colocar lá no nosso espaço de referências. E aí, um verso para a época da primavera para a gente encerrar. Vamos nos preparar, né? Para abrir a primavera e compor devires. E se você está assistindo esse programa em outra época, que não essa que a gente está agora, final de agosto, começo de setembro, você pode colocar essa primavera simbólica, né? Esse signo da primavera, que é aquela força de renovação que a alma produz para manter-se viva por uma estética da vida viva. E eu trouxe quem? Claro, Ronaldo Bastos e Beto Guedes. Quando entrar setembro, queria cantar, sabe? E a boa nova entrar nos campos. Quero ver brotar o perdão, onde a gente plantou juntos outra vez. Já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Já choramos muitos, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim, não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim, não custa inventar uma nova canção que venha trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Vamos, né, gente? Vamos sim. Olha só, quero dizer sobre um ponto de força. Artistar o cotidiano é a nossa próxima temporada. Vamos artistar o cotidiano, no contemporâneo, né? Então, a partir do nosso próximo programa, temporada 2, episódio 1, artistar o cotidiano. Oxalá a vida nos aproxime ainda mais e possamos juntos seguir por uma estética da vida viva.